Você confia no sensor de frequência cardíaca do seu smartwatch? Eu coloquei 2 relógios à prova, o Garmin Forerunner 255 e o Huawei Watch Fit 3, e comparei eles com a cinta de frequência cardíaca da Polar, que é referência em precisão. E não foi só um treino simples de corrida não. Eu fiz treino de tiro, fiz treino de rodagem, fiz treino de ciclismo e até de musculação, onde os sensores de pulso acabam se confundindo bastante. Será que dá para confiar nos dados do relógio? Ou será que a diferença é tão grande assim? Fica até o final para descobrir. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. Muita gente treina usando a frequência cardíaca como referência, seja para controlar a intensidade durante o treino ou para acompanhar a evolução ao longo do tempo. E eu sou uma dessas pessoas. Só que tem uma questão importante aí. Será que o sensor óptico de pulso do smartwatch é realmente confiável? Será que ele é preciso? E foi por isso que eu decidi fazer esse teste. Durante essa semana eu treinei usando o Garmin Forerunner 255 num pulso, o Huawei Watch Fit 3 no outro e comparei os dados de todos os treinos com os dados da cinta de frequência cardíaca da Polar H9 que eu estava usando durante os mesmos treinos. E para fazer um comparativo bem completo, eu testei em 3 tipos de atividade diferente. Testei na corrida, no ciclismo e na musculação. E dentro dessas modalidades eu também variei a intensidade. Eu fiz treinos de rodagem, treino intervalado com tiros e também exercícios de força, musculação, com bastante variação de movimento, justamente onde os sensores ópticos acabam sofrendo mais para estimar a frequência cardíaca. E a ideia foi ver como esses relógios se comportam em diferentes cenários para saber se dá para confiar neles para tomar decisões de treino. Eu não sou de falar isso durante o vídeo, tá, pessoal? Mas esse aqui em especial tá com conteúdo bem bacana. Então, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Inclusive, já vou deixar um spoiler aqui. Semana que vem vou lançar um vídeo nesse formato, mas com outros relógios. E muito em breve, um conteúdo como esse aqui, só que focado na natação. Então, bora para o comparativo. Vamos começar pelos treinos de corrida de tiro de 800 metros que eu fiz essa semana. Então, vamos lá. Novamente, estava usando a cinta cardíaca da Polar, a H9, o Huawei Watch Fit 3 e o Garmin Forerunner 255. Nesse treino de tiro, como vocês podem ver, a frequência cardíaca média e máxima ficaram muito semelhantes. Frequência cardíaca média na Polar 143, na Garmin e na Huawei 143 também. Frequência cardíaca máxima durante o treino 176 na Polar, 175 na Huawei e 176 na Garmin. Então, novamente, muito próximo. Então, olhando o consolidado do treino, tudo muito próximo. Então, muito bom o resultado, muito próximo do cenário ideal ali, muito próximo do dispositivo usado como referência aqui, assumindo que o Polar H9 é a informação correta durante o treino. Tanto a Huawei quanto o Garmin, no consolidado do treino, fizeram um ótimo trabalho e ficaram muito próximas desse dispositivo. E aqui eu estou colocando na tela o gráfico de frequência cardíaca segundo a segundo durante o treino. Ou seja, esse gráfico está mostrando a cada segundo de treino qual que era a frequência cardíaca em cada um dos dispositivos, sendo a linha vermelha a Polar, a linha azul clara a Garmin, a linha verde clara a Huawei. Como vocês podem ver, está tudo muito próximo, as linhas estão muito próximas uma da outra. Então dá para ver que tanto a Garmin quanto a Huawei estão fazendo um ótimo trabalho aí, identificando as variações ali da frequência cardíaca durante o treino. A gente só consegue ver diferenças quando a gente dá um zoom. Então, vou colocar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a gente dá um zoom ali, muito zoom, em uma determinada parte do treino, a gente pode ver o quê? Como vocês podem ver ali, a linha vermelha nesse primeiro tiro, e todos eles é o mesmo comportamento, tá? Só dei o zoom no primeiro aqui para ficar mais claro. A linha vermelha, ela começa a subir antes da linha verde e da linha azul. Isso porque
a cinta de frequência cardíaca é mais rápida para identificar as mudanças na frequência cardíaca. Então, quando eu comecei o tiro, logo na sequência a linha vermelha já começou a subir. E alguns segundos depois, a linha verde e a linha azul começaram a subir, que é o Garmin e a Huawei. E a mesma coisa acontece na hora da queda da frequência cardíaca. Então, ali eu terminei o tiro, desacelerei, a frequência cardíaca começa a cair. A linha vermelha começa a cair antes da linha azul e da linha verde. E aí vamos agora mais no detalhe ainda, vamos ver quantos segundos tem esse atraso, esse delay da linha vermelha para as outras duas. Então, nessa tabela aqui, eu peguei esse trecho do treino, uma parte desse trecho aqui, principalmente a parte final, a parte que começa a cair a frequência cardíaca. Então, vamos lá. Cada linha aqui é o segundo do treino e a frequência cardíaca de cada um dos dispositivos. Por exemplo, às 18 horas, 59 minutos e 7 segundos, a Huawei estava registrando 174 batimentos cardíacos por minuto, a Garmin também 174 e a Polar 175. E aí, num determinado ponto aqui, a frequência cardíaca começou a cair. A Polar, às 18 horas, 59 minutos e 13 segundos, já tinha identificado que a frequência cardíaca estava abaixo de 170, estava 169. A Garmin identificou que ela baixou de 170 alguns segundos depois, 6 segundos depois, às 18 horas, 59 minutos e 19 segundos. E a Huawei identificou isso 8 segundos depois, às 18 horas, 59 minutos, 21 segundos, já estava ali, tinha baixado de 170. Um outro exemplo, na Polar, na cinta de frequência cardíaca, minha frequência cardíaca já estava abaixo de 160, às 18 horas, 59 minutos e 20 segundos, estava em 158. 5 segundos depois, a Garmin identificou que já estava abaixo de 160, estava em 159 na Garmin. E 6 segundos depois, a Huawei também já tinha identificado que estava abaixo de 160. A Huawei estava marcando 157, 6 segundos depois que a Polar, que é a cinta de frequência cardíaca, tinha identificado a frequência cardíaca naquela mesma faixa. Pessoalmente, eu acho que tanto a Huawei quanto a Garmin fizeram um excelente trabalho aqui. Ficaram muito próximos do padrão ouro, que é a cinta de frequência cardíaca, que para nós, enfim, para o público em geral, isso aqui é o padrão ouro na medição de frequência cardíaca durante o treino, e ambos os relógios ficaram muito próximos. E vamos lá, pessoal, um delay ali, um atraso de 5, 6, 8 segundos na identificação da frequência cardíaca, muitas vezes vocês não vão olhar o relógio em 5 segundos, a cada 10 segundos. Então, quando vocês olharem, muitas vezes o relógio vai estar marcando o que já é o correto. Então, acho que nesse treino, na amostragem que eu fiz, que não foi só um treino, eu fiz mais de um treino, esse aqui eu peguei um como exemplo aqui para mostrar para vocês, eles são consistentes, eles têm um certo atraso em relação à cinta de frequência cardíaca, mas a gente não está falando aí de um atraso de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para a frequência cardíaca encontrar o batimento certo, né? Encontrar o número certo. Novamente, isso também considerando que vocês estão usando o relógio da maneira adequada. Inclusive, eu falo mais disso nesse vídeo aqui, que a maneira como a gente ajusta o relógio faz toda a diferença na precisão do sensor óptico. Então, usando o relógio bem ajustado, ele tem esse tipo de resultado aqui que está muito próximo do padrão ouro, que é a cinta de frequência cardíaca. E agora vamos para o próximo exemplo, para o próximo treino, que eu analisei um treino de rodagem. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, um treino de rodagem. A Polar, Huawei e Garmin. Polar identificou frequência cardíaca média em 139. A Huawei e a Garmin, a média ficou em 140. A frequência cardíaca máxima durante o treino na Polar foi 162, na Huawei foi 160 e na Garmin 162. E vamos dar uma olhada no gráfico, mesma lógica aqui, tá pessoal? Aqui é segundo a segundo quanto que cada um dos dispositivos estava marcando de frequência cardíaca. Novamente, linha vermelha Polar, azul é Garmin, a verde é a Huawei. Como vocês podem ver, as linhas estão muito próximas, estão muito semelhantes. Só alguns pontos aqui que me chamaram a atenção durante esse treino. Então, novamente, eu estou testando, eu estou estressando os cenários
para ver como o relógio se comporta. Então, durante esse treino de rodagem, eu simulei aquele momento em que, sei lá, a gente pegou uma subida e acelerou demais a frequência cardíaca e quando se deu conta desacelerou. Ou que a gente se perdeu ali no pace, acelerou e o relógio avisou, opa, tem que baixar a frequência cardíaca. Então, nesse ponto específico, eu simulei um momento em que era um treino de rodagem, mas eu me perdi no pace ali e acabei acelerando mais do que deveria. Eu queria saber se os relógios identificariam isso e voltariam à frequência cardíaca mais baixa ali que eu estava mantendo. Então, nesse ponto específico, como vocês podem ver, deu um pico ali na frequência cardíaca, na linha vermelha. A linha verde, novamente, o mesmo comportamento que a gente viu há pouco tempo. Alguns segundos depois, a linha verde identificou o aumento da frequência cardíaca e também alguns segundos depois identificou a queda na frequência cardíaca. A Garmin, nesse ponto específico, não identificou essa alta da frequência cardíaca. A linha azul ficou ali na parte de baixo, mas foram poucos segundos, tá, pessoal? Então, tenham isso em mente. E um outro ponto aqui também, tinha ali uma pequena variação na frequência cardíaca durante o treino. Possivelmente aqui, não me lembro exatamente o segundo, mas aqui onde eu treino tem muito vento. E algumas vezes eu tenho que acelerar para atravessar a rua, então que eu corro na rua, né, num parque ou um local fechado, então alguns pontos tem uma variação ali, e nesse ponto específico aqui deu um atraso um pouco maior para tanto a Garmin quanto a Huawei baixar a frequência cardíaca, mas no geral, como vocês podem ver, as linhas estão muito alinhadas. Então, novamente, muito próximo o sensor óptico dos relógios durante o treino como um todo, está muito próximo do padrão ouro, que é a cinta de frequência cardíaca. Obviamente, alguns pontos ali acabam tendo uma diferença. Agora, pulando para o ciclismo. Também no ciclismo, pessoal, mesma lógica, eu fiz treinos de tiro e treino de rodagem. Vamos começar dando uma olhada no treino de tiro de ciclismo que eu fiz. Então, como vocês podem ver, Polar, frequência cardíaca média 132. Na Huawei foi 133, na Garmin 133. No consolidado do treino, frequência cardíaca máxima de todos eles foi 176. Então, novamente, no consolidado do treino, os dados são muito semelhantes, pessoal. São muito próximos, muito semelhantes. Mas vamos dar uma olhada nos detalhes do treino. Se eu colocar o gráfico aqui para vocês. Aqui o gráfico, as linhas estão muito próximas umas das outras, mas estão um pouco mais, enfim, não estão tão próximas quanto na corrida. O ciclismo acaba sendo um desafio um pouco maior aí para o sensor óptico, pelo movimento ali, pela posição do punho no guidão, então tem um desafio um pouco maior ali, por isso as linhas não estão tão alinhadas quanto na corrida, mas como vocês podem ver, as linhas sim, estão bem alinhadas, muito próximas. E aqui a mesma coisa que aconteceu na corrida. O comportamento é exatamente o mesmo. A linha vermelha começa a subir antes e logo na sequência começa a subir as outras duas linhas, a azul da Garmin e a verde da Huawei. E na hora de cair a frequência cardíaca, a mesma coisa. A linha vermelha cai antes, alguns segundos depois vem a linha da Garmin e a linha da Huawei. Nesse treino específico, teve 3 pontos aqui que me chamaram a atenção. No terceiro tiro, como vocês podem ver, a linha azul, que é a da Garmin, acabou tendo um delay maior. Aqui teve, acho que 30, 40 segundos quase de diferença para a Garmin entender que a minha frequência cardíaca chegou naquele ponto mais alto. Nesse outro ponto do treino aqui, a Huawei entendeu que minha frequência cardíaca tinha subido. Como vocês podem ver, estava no momento de descanso, né, no momento de rodagem, pós-tiro, estava no momento de recuperação, mas naqueles segundos ali específicos a Huawei entendeu que minha frequência cardíaca subiu. E no último tiro, tanto a Huawei quanto a Garmin, como vocês podem ver, teve um delay maior para entender que a minha frequência cardíaca estava subindo. Mas, fora isso, como eu já mencionei, o comportamento aqui está muito semelhante. A média de frequência cardíaca ficou praticamente igual, a frequência cardíaca máxima ficou igual. Então, só tem essas variações mesmo, esse atraso de alguns segundos que, em alguns pontos aqui, acabou sendo um atraso maior do que a média, mas não comprometeu um treino inteiro só por causa desses
enfim, desses atrasos um pouco maiores, né? E aí passando para o treino de ciclismo de rodagem. Aqui, novamente, pessoal, consolidado do treino, muito próximo. Polar, frequência cardíaca média, 118. Huawei 118, Garmin 119. Frequência cardíaca máxima identificada durante o treino, 136 na Polar, 135 na Huawei, 136 na Garmin. Então, novamente, muito próximo, muito alinhado. Então, já é um bom sinal aí de que está funcionando bem. O gráfico do treino, de novo, segundo a segundo, quanto que estava a frequência cardíaca em cada um dos dispositivos. Linha vermelha a Polar, azul a Garmin, verde a Huawei. Muito alinhados, muito próximo um do outro. Aqui, bem no começo do treino, teve um ponto que me chamou a atenção. Como vocês podem ver, a linha verde, bem no começo ali, ficou um pouco para trás, demorou um pouco para identificar a alta na frequência cardíaca. E teve um outro ponto ali, como vocês podem ver, que a Huawei identificou que a minha frequência cardíaca saltou ali e aí ficou muito mais alta, né? E depois acabou voltando para o normal. Nesse outro ponto, a Garmin acabou identificando que a frequência cardíaca subiu um pouco mais do que efetivamente subiu. E nesse outro ponto aqui, a Garmin não identificou uma queda na frequência cardíaca. Novamente, aqueles segundos ali que acaba tendo de delay não foi suficiente para a Garmin entender essa queda da frequência cardíaca. Mas fora isso, na enorme maior parte do treino aqui, a frequência cardíaca estaria correta, estaria alinhada, muito próxima do padrão ouro, que é a cinta de frequência cardíaca. E vamos ver também na musculação como é que ficou. Polar, frequência cardíaca média 110, na Huawei 110 também, na Garmin foi 111. Frequência cardíaca máxima durante o treino, 157 na Polar, 155 na Huawei, 157 na Garmin. Então, no consolidado de treino, tudo certo, muito próximo a Polar, né, da Huawei e da Garmin. Mas durante o treino, a variação na frequência cardíaca ficou bem diferente aqui, pessoal. Como vocês podem ver, esse gráfico aqui, completamente diferente dos gráficos que a gente estava vendo até agora, na corrida e no ciclismo. Na corrida e no ciclismo, todas as linhas estavam muito alinhadas, muito próximas umas das outras. Aqui, como vocês podem ver, é um gráfico poluído, é um gráfico bem difícil de ler, porque tem muita variação. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente tentar entender o que acontece. Novamente, eu sei que é difícil de ler, então eu coloquei uma linha pontilhada ali para mostrar. Naquele segundo ali do treino, em que eu peguei ali a Garmin num ponto que estava mais alto, a Garmin estava marcando 153 batimentos por minuto. Enquanto isso, a Polar, que é a nossa referência aqui, que é o que nós estamos assumindo que é o correto, por ser o padrão ouro, né, a cinta de frequência cardíaca, estava marcando 117. E a Huawei, 98. Então, novamente, bastante discrepância entre Garmin e Huawei, ou seja, o relógio, né, o sensor óptico de pulso versus a cinta de frequência cardíaca. Um outro momento aqui que a Garmin estava mais baixa a frequência cardíaca, marcando 78. A Polar, 122 e a Huawei, 119. Teve um ponto aqui que a Huawei estava marcando um pouco mais baixo também, 91, e a Polar estava lá em 146 e a Garmin em 152. E num outro ponto aqui, a Huawei estava em 96, a Polar lá em 136 e a Garmin em 83. Então, na musculação, como a gente pode ver, é um desafio bem grande mesmo para o sensor óptico de pulso estimar corretamente, ali no momento certo, a frequência cardíaca. Isso eu já imaginava, tá, pessoal? Porque o exercício de musculação tem muito movimento, é muito dinâmico e tem variações de frequência cardíaca, oscilações de frequência cardíaca muito rápidas e muito grandes. Então, isso é uma coisa que eu já imaginava que aconteceria. Então, só comprovou ali a teoria. A parte boa é que na musculação, pelo menos para mim não faz diferença a frequência cardíaca ali durante o treino, porque eu não estou guiando o treino pela frequência cardíaca. Então, basicamente, se eu tenho que fazer uma série de um exercício, eu vou levar aquela série até a falha, ou pelo menos até próxima da falha, independente da frequência cardíaca. O treino de musculação, pelo menos o que eu faço ali, pelo que eu converso com as pessoas, a maioria faz, a frequência cardíaca não é usada
durante o treino, para controlar a intensidade do treino. Ela é mais utilizada num relatório ali para entender depois se a média ficou ok, que aí na média até, como a gente viu, fez um bom trabalho, mas durante o treino mesmo acabou sendo uma grande discrepância entre a cinta de frequência cardíaca e o sensor óptico. Então, mas novamente, para mim, e pessoalmente, né, não vejo um grande problema, porque eu não vou guiar o meu treino de musculação pela frequência cardíaca, eu vou levar aquela série até a falha ou até a próxima da falha, independente da frequência cardíaca. Tanto que eu tenho a cinta de frequência cardíaca e eu não uso no treino de musculação. Porque, enfim, eu acho uma mão, tem que colocar ela, colocar no aplicativo ali, sincronizar com o relógio. Para mim é mais prático, vou ali com o relógio, registro o treino e está resolvido. Porque, novamente, não uso a frequência cardíaca como referência no treino de musculação. Diferente, por exemplo, de um treino de corrida ou ciclismo ou natação. Nesses aí, nos treinos de tiro, muitas vezes eu uso a cinta de frequência cardíaca para garantir que eu estou pegando a informação mais precisa, né? Mas no treino de musculação, por mais que eu tenha a cinta de frequência cardíaca, eu pessoalmente acabo não usando. Eu uso ela mesmo nos treinos em que eu vou me guiar, eu vou controlar a intensidade do treino pela frequência cardíaca. Então, em alguns treinos ali de tiro, seja de ciclismo, de corrida ou natação, aí sim eu uso cinta de frequência cardíaca. Então, para concluir aqui, pessoal, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, a tecnologia do sensor de pulso não é perfeita. Ela não é absolutamente a prova de falhas. Mas ela também está longe de ser inútil, está longe de ser algo que não serve para nada. Eu não sou do time de nenhum dos extremos, que assume que o relógio aqui vai ter informação perfeita, e nem do time que vai dizer que essa informação é inútil e não serve para nada. Para nós amadores, para treinos de ciclismo, corrida, até natação, que eu já estou fazendo alguns testes, em breve vai ter conteúdo específico de natação aqui, funciona muito bem. A informação está ali, tem um delay ali, tem um atraso em relação à cinta de frequência cardíaca, mas são alguns segundos que para nós amadores não vai fazer diferença, não vai fazer uma mega diferença, não vai definir, não vai comprometer um treino inteiro, porque tem um delay ali, um atraso para identificar um aumento ou uma diminuição na frequência cardíaca. Claro que, tendo a possibilidade de ter a cinta de frequência cardíaca, a informação vai ser mais precisa. Esse aqui é o padrão ouro, mas tendo o relógio aqui, tendo o sensor de pulso, já vai atender bem, já fica próximo dessa cinta de frequência cardíaca na maior parte do tempo, na maior parte dos treinos. Obviamente, se usado da maneira correta. Eu já vi muita gente reclamando da precisão do sensor de pulso e usando ele completamente errado, usando folgado, usando posição errada. Então tem que tomar cuidado com isso. Como eu já mencionei no vídeo, tem esse outro vídeo aqui no canal que eu explico como usar, como ajustar o relógio, que isso faz muita diferença, pessoal. Inclusive no vídeo eu mostro um relógio que eu usei da maneira incorreta e o quanto isso distorce os dados. Então, usar o dispositivo da maneira correta vai ajudar muito a ter uma precisão muito boa, inclusive comparável aí, próxima, né, do padrão ouro. Ainda digo, né, não é perfeito, não é a prova de falhas, mas muito próxima, como a gente viu hoje, do padrão ouro, muito próxima de uma cinta de frequência cardíaca. E para quem quer esse nível de precisão, né, a cinta de frequência cardíaca da Polar, hoje, né, atualmente ela fica na faixa de R$650, essa aqui é a Polar H9, que é a que eu uso. Tem outros dispositivos que também tem um bom nível de precisão, também vou testar eles, trazer um vídeo semelhante com os outros dispositivos, né, mas tem a cinta de frequência cardíaca da Schoss, da Magene, da IGP Sports, e aí a gente está falando de dispositivos que ficam ali entre 180 até R$300, fica nessa faixa essas outras cintas de frequência cardíaca. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo de tecnologia para o esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.